vamos lá. Então, hoje a gente estava falando na aula passada sobre exceções. Hoje eu queria falar sobre um dos últimos conceitos de orientação a objeto que a gente precisa falar, que é o conceito chamado de classe abstrata. A gente tinha visto, né, por exemplo, né, a gente podia ter aqui uma classe aluno qualquer, e ela podia ter um método, sei lá, tinha um init qualquer, e tinha um método, sei lá, qualquer, calcula a média. A gente viu que ia ter outras classes. Era aluno de graduação, que podia estender de aluno, e a classe aluno pós, que podia estender de aluno. Se eu criasse um aluno B, e eu executasse isso aqui, ele calcula a média, ele mostra que ele executa esse método que ele tem aqui. Agora, calcular a média é uma coisa que é diferente para cada um dos elementos que a gente tem. Né? É bem diferente calcular a média, para cada um desses, tanto para o aluno de graduação quanto para o aluno de pós. Então, nesse caso, a gente, ao invés de botar aqui um calcula média genérico, que eu não sei o que fazer, eu crio uma coisa chamada decorador. Eita. O que esse decorador aqui faz? Ele diz o seguinte, isso aqui é um método abstrato. O que é um método abstrato? Um método abstrato, ele na verdade, ele é uma obrigação que a classe de baixo, que é a classe filha, vai, né, implementar esse elemento. Tá? Então, uma classe abstrata é uma classe que tem um método abstrato. Então, aquele né, elemento que eu tinha feito para vocês, falar do polimorfismo, né? Ou seja, que o mesmo método pode ocupar o mesmo método, ele pode ser diferente em duas classes. Aqui, quando eu digo que uma classe é abstrata, estou dizendo esse método aqui está sendo executado. Então, olha só o que acontece agora quando eu faço isso aqui. Calma aí. Fiz uma besteira aqui, só um instantinho.
Só um instantinho que eu fiz besteira aqui. Tá, já sei que eu fiz errado. Tá. Olha só, isso aqui é uma classe chamada ABC, tá? Que ela vem de Abstract Class, e essa classe Abstract Class tem um método chamado Abstract Method. Então, se eu quero que a minha classe seja abstrata, eu vou fazer com que ela estenda ABC, para dizer que ela é abstrata, e que ela tenha somente métodos abstratos. Ou seja, a classe ABC vai ter esse método abstrato, o nome disso é decorador. Que é uma função especial que adiciona valor a outras funções. Então, aqui, ao dizer que isso aqui é um abstrato, é uma obrigação de uma implementação pelas partes filhas, entendeu? Então, olha só, então tudo que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, se eu não sei exatamente como é calcular a média de uma coisa genérica, eu assumo uma obrigação de que todas as classes filhas vão ter esse tipo de coisa. Isso é particularmente importante em determinados problemas matemáticos. Por exemplo, como é que calcula uma integral? Ups, eu não sei. Depende da função. Depende da função, né? Como é que é a forma mais fácil de você fazer uma integral? Né? Tipo assim, qual a integral de x ao quadrado? X ao cubo dividido por 3. Isso. X ao cubo dividido por 3. Né? Então, é assim que a gente calcula uma integral. Então, mas todas as integrais são mais c, né? Tem mais C, é verdade. Isso. Tem um fator aí. Então, assim, qual é um fator de imprecisão. Mas toda integral pode ser calculada assim? Não. Assim. Você vai aplicar a regra da cadeia, você vai aplicar fatoração, né? O que acontece? Como é que a gente calcula a integral? Vocês vão ver que na prática, quando você está no computador, você não calcula uma integral dessa forma. Você vai usar um método numérico para calcular a integral, mas vocês vão ver em cálculo numérico. Tá? Vocês têm cálculo numérico, não tem? Acho que não. Quase certeza que não. Em ECA. Vocês não têm métodos? Próximo período só, pessoal. Métodos A gente tem matemáticos. métodos matemáticos em alguma coisa, eu acho. Mas não sei sobre isso não, professor. Tá, então em métodos matemáticos vocês devem ver isso, entendeu? Que é justamente isso aqui. Então, existem determinadas funções que você precisa saber que elas existem
mais você precisa implementar. Então, esse método abstrato, você dizer que é uma classe, e uma classe que estende abstract class, é o que a gente chama de uma classe abstrata. É uma classe que, na verdade, ela é um compromisso, é um molde, ainda mais do que uma classe normalmente é, um compromisso de implementação. Esses métodos abstratos, eles só servem justamente para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá? Então, assim, é útil fazer isso, tá? Não vou dizer para vocês que é todo o problema que vocês vão fazer, tá? Mas acaba sendo que é uma coisa que a gente vai poder, né, trabalhar. Então, como é que eu define uma classe abstrata? Você define o decorador, vai botar a classe vazia e vai dar o pass para você ir para frente. Normalmente, a classe abstrata, você nem faz assim, né? Você já faz assim para botar tudo numa linha para dizer o seguinte, ó, é um molde. Então, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa com vocês, por exemplo, assim, imagina aquele problema que a gente fez, né, de cálculo de área. Então, esse aqui é um exemplo. Estou aqui criando uma classe, né, polígono, e eu estou calculando aqui as áreas desses diferentes polígonos. A área do quadrado é uma e a área do retângulo é outra, né? Então, isso já é um diferenciador. Agora, imagina, por exemplo, que a gente está naquele problema lá que a gente teve do banco de dados, né? E aí eu quero, na verdade, fazer cadastros de informações diferentes. Eu tenho professor e aluno, por exemplo, eu tenho, né, tipos diferentes de usuário que pegam informações diferentes. Aí eu preciso fazer um cadastro aluno, um cadastro professor? Não, eu posso fazer uma única classe abstrata, cadastro, e fazer, tipo assim, um método chamar de forma diferente. O que vocês podem estar se perguntando é o seguinte, Cláudio, mas por que diabos eu não simplesmente faria métodos com nomes diferentes? Qual que vocês acham que é a resposta para isso? Por que eu não consigo, ao invés de fazer todo esse quiprocó aqui, eu não falo lá, classe quadrado, calcula a área quadrado. Classe retângulo, calcula a área retângulo. Por que eu não posso fazer isso? Quer dizer, poder eu posso. Por que eu não falei isso? Ah? Alguma coisa relacionada à memória? Não. Na verdade, é justamente para você manter consistência, né?
em você poder criar esse polimorfismo de forma tranquila, sem que, na verdade, você passe por nenhuma coisa. E o que é interessante é o seguinte, né? Você pode, dentro de uma classe abstrata, você ter métodos concretos, né? Então, você vai ter essa definição entre abstrato e concreto. Onde, né, o concreto é algo que você vai conseguir trabalhar. Então, por exemplo, eu posso botar aqui, sei lá, um def mensagem aqui qualquer. E isso ser colocado pronto para mim, para eu poder utilizar. E aí eu venho aqui embaixo, posso instanciar R, vai ser um retângulo. Eu vou ter um R, um print, R.calcula área 3 e 2, e um R.mensagem. E se eu salvar isso aqui, 6, calcula a área, e eu sou uma classe. Ou seja, eu posso ter um método que eu obrigo ele a ser instanciado, e um método que eu obrigo ele a ser implementado. E essas duas coisas elas são possíveis dentro dos problemas que a gente está tratando. Isso é completamente normal, isso é completamente factível. Tá? Então, todas essas são coisas com as quais a gente já busca trabalhar, todas essas são coisas com as quais a gente busca, né, lidar, todas essas são coisas com as quais a gente busca, né, a gente precisa, né, ter uma certa preocupação, né? Todas essas são coisas que a gente acaba precisando, né, lidar durante em algum momento do nosso código, entendeu? Então, principalmente nos trabalhos que vocês estão fazendo, até gostaria de ouvir um pouquinho de vocês hoje, o que vocês estão planejando fazer de trabalhos, e aí eu preciso de uma resposta sincera. Quem já começou? Já estamos quase terminando, na real. Bom, muito bom. Calma aí, mas Lincoln, você está com o Leonardo? Não. Ah, tá. Mais alguém? 2 grupos aqui, por enquanto. Sim, mas também tá a mesma coisa que o do Lincoln. Só falta eu fazer uns 2 botões, mas a maioria dessa parte é em SQL e uma parte tem que fazer tabela em DKInter, que eu ainda não aprendi ainda. Tá bom. A gente pode tirar depois um tempo para a gente fazer isso juntos. Então, eu acho que se agora a gente já viu esses conceitos, né, que eu vou botar aqui, ó. Coisas que eu acho que vocês têm que fazer. O que é uma classe? O que é um objeto? O que é herança? O que é uma classe abstrata? O que é polimorfismo? O que é um decorador? E vocês vão ver que vão surgir outros decoradores. A gente vai trabalhar mais decoradores daqui para frente, né? Mas se vocês têm esse conjunto de conceitos muito bem fundamentados na cabecinha de vocês, se vocês estudarem esses conceitos, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é o seguinte: se vocês têm essa parte de conceitos bem fundamentado na cabecinha de vocês, isso vai invariar da linguagem de programação que vocês estão aprendendo.
O Python é uma linguagem de programação que ainda deve ter alguns bons anos aí pela frente. Então, provavelmente, quando vocês terminarem a faculdade, ele ainda vai ser uma linguagem de programação que as pessoas usam, né? A linguagem de programação que eu aprendi quando eu comecei a programar, que foi o Pascal, hoje ela não é mais usada para nada. Então, mas como eu aprendi bem o fundamento do que era uma classe, do que era um objeto, de como utilizar, esse fundamento ele se permeou por várias classes que a gente, né, teve, por várias linguagens que eu aprendi ao longo da minha vida. O Python é só mais uma dessas linguagens, tá? Então, às vezes, assim, é importante que vocês deem uma olhada no livro, que vocês batam um pouquinho de cabeça, tentam ver soluções um pouco diferentes, né, para vocês entenderem esses problemas que a gente lida no dia a dia, né? Então, problemas do que a gente quer lidar. Então, é muito importante, antes de vocês começarem a programar, vocês pensarem nos problemas que vocês estão lidando, né? Quais são os problemas que, por exemplo, o grupo de Leonardo do Lincoln, o que são as aplicações que vocês estão fazendo? Assim, o meu é uma lista de livros desejados e obtidos. Aí você consegue armazenar esse, no caso é pessoal, esse caso. Aham. Então, tipo assim, um wishlist que você tá fazendo. Quê? É um wishlist, né? Uma lista de desejos, tá? É, isso aí. Tem dois lados, né? Tem o dos obtidos e dos desejos. Só que, tipo, desejos você pode, por exemplo, deixar lá e, comprei. Aí eu posso passar de um lado pro outro. Tá bom, perfeito. Aí, sei lá, eu dei um livro, aí eu vou lá e deleto o livro. Dou a lista de obtidos. É o mesmo esquema que você deu aquela aula lá, só que eu tô tentando colocar mais relacionada à questão de... Não, tranquilo, seria uma coisa assim, se ele fosse legal, teria uma coisa muito legal que você podia fazer, é o seguinte, até depois fazer esse negócio se conectar na web, para você depois poder fazer até a troca de livros, entendeu? Você tem uma lista de desejos, mas eu tenho esse livro que está aqui parado. Isso era uma coisa legal. Uma biblioteca interessante que você queria dar uma busca. Verdade. Né? Se você quisesse, é a biblioteca de Socket. Socket. Como é que se escreve isso? Deixa eu ver aqui. Socket. Depois vou pesquisar um pouco melhor. É claro que o ideal seria fazer um web service, mas a gente não vai ver isso nesse curso, que a gente vai cair para a parte de ciência de dados a partir da semana que vem. E Lincoln, como é que está o teu grupo? Lincoln pediu para eu falar. A gente está fazendo um gerador aleatório de NPCs e vilões para RPG de mesa. Então, você abre a aplicação e aí dentro dela você consegue gerar aleatoriamente os pontos que você quiser que gere aleatórios e os pontos que você não quiser que gere aleatórios. E ele produz um NPC para você, enfim, usar... Mas com RPG de mesa. Então, ele está voltado para fantasia medieval, mas ele não está setado para nenhum sistema. Então, ele gera conceitos de personagem, não fichas. Tá. Ele está gerando um problema assim, tipo, ladrão, orc, malvado. Tipo isso. Tipo um ladrão, orc, malvado, que quer fazer não sei o quê. Ele é assim... Por tal motivo. Então, ele gera, tipo, a ideia. Vocês têm que ir numa base de dados para pegar esses conceitos. E aí o tipo você está pegando, por exemplo, sei lá, talvez uma lista, uma coisa assim. Isso. E aí vocês conseguem isso. Legal, bacana, interessante. Um exemplo que seria muito legal, muito fácil de fazer em TK Inter, é você poder, por exemplo, fazer uma ficha de personagem através de um sistema desses, entendeu? Isso, inclusive, é uma coisa... A gente cogitou fazer a ficha. E aí você podia usar uma biblioteca tipo PyPDF para exportar direto a ficha em PDF. Isso era uma coisa que, seria super útil, por exemplo, para quem... Eu me lembro há muito tempo atrás, quando a galera jogava D&D, né, que fazer ficha era um saco. Né? Se você tivesse um negócio que pudesse imprimir para você essa ficha ou gerar um PDF, isso seria uma coisa bem legal também. Então, assim, tem muita coisa ainda legal, mas os dois exemplos são legais, tanto a wishlist quanto esse gerador aí, né? E quem não começou, quem não tem ideia nenhuma do que fazer? Ninguém? Isso é uma boa coisa. Então, vocês que têm uma ideia do que vocês estão pretendendo fazer, o resto da galera que está por aí. Meu trio está pensando em fazer algo relacionado a investimentos financeiros, né? Então, você coloca mais ou menos as suas ideias, os objetivos, e vem algumas indicações, aí você também
talvez está pensando em ver alguma coisa relacionada à história aqui também, né? Então, tipo, Eu não sei se foi com vocês que eu falei, mas tem uma biblioteca chamada iFinance. foi isso mesmo. Só não foi eu que perguntei, mas foi a gente. É. Sério mesmo. Só um instantinho. Então, essa do iFinance é legal, e tem outra que eu tinha visto, que é o BR Finance, se não me engano. Calma aí, eu vou pegar aqui para vocês, que é para pegar Cotação. coisas da Ibovespa, eu acho. Ah, meu Deus. Tem um outro que é o BR Finance. Bem legal também. Vou botar aqui, é um GitHub também, até para vocês já começarem também a ver o que é um GitHub, tá? E olha o seguinte, olha só, o GitHub bem feito desse rapaz aqui, né? Que o cara tem, né? Ele pega as ações de ativos de empresas brasileiras da CVM, né? Bem legal, bem bacana, dá para fazer muita coisa. Ele dá uns códigos aqui de exemplo para vocês já irem dando uma olhada. É bem legal e essa é uma baita contribuição. E a galera já está utilizando. Eu vi outro dia isso no meu LinkedIn. Então, às vezes, surgem esses guias interessantes aqui no LinkedIn. Para vocês darem uma olhada aqui também na página da documentação sobre classes abstratas. Eu vou botando aqui tudo isso aqui no chat para vocês. Então, pensem o seguinte, a gente já viu muita coisa. Se a gente for parar para pensar, a gente está fazendo 2 meses de curso hoje, sendo que metade desse mês foi recesso. Então, em 1 mês e meio, a gente cobriu tudo que tinha para cobrir sobre orientação a objetos. A gente mostrou vários conceitos para vocês. A gente fez vários exemplos juntos. Acho que a gente fez, assim... Eu não sei se a aula passada eu já coloquei lá no Classroom, no GitHub, eu acho que não. Depois eu coloco. Deixa eu anotar isso aqui antes que eu esqueça. Então, eu já botei essas coisas lá no Classroom para que vocês possam... Tem que botar as coisas lá no GitHub para que vocês possam ir acessando. Coloquei lá no Classroom as aulas, né? E então, assim, o que eu quero preparar para vocês? A partir de semana que vem, a gente vai entrar muito numa área de ciência de dados, tá? A gente vai começar a mexer com problemas de ciência de dados, manipulação de bases de dados. Então, tem muita coisa legal que tá para acontecer e que eu vou precisar muito, né? Tipo assim, da atenção e do esforço de vocês ao longo das próximas semanas, né? Para participarem. O que eu acho legal de ciência de dados? Isso vai forçar vocês a trabalharem com conceitos de outras disciplinas que vocês estão trabalhando, como álgebra linear. Vocês já fizeram ou estão fazendo álgebra linear? Ainda não, no meu caso. Período que vem. Teve uma galera que puxou aqui, mas é pro período que vem normalmente. É no terceiro, então? Isso. Então, beleza. Então, vocês vão aprender alguns conceitos básicos, né, de álgebra linear, sobre como operacionalizar certas coisas em Python antes de vocês aprenderem a fazer na mão. Por que eu acho que isso é importante? Porque vai dar para vocês um primeiro contato com o que a gente acredita, com o que eu acredito que seja importante dentro do curso de vocês, para vocês operacionalizarem. Tem muita gente hoje que está saindo dos cursos de engenharia de forma geral e usa essa base matemática sólida que os cursos dão para vocês e fazem uma carreira em ciência de dados. Ciência de dados foi considerada tipo, a profissão mais sexy do século XXI, o que eu acho uma grande bobagem falar isso, né? Mas, na verdade, tudo que isso quer dizer é a profissão que um negócio que está pagando muito bem, né? E que tem uma demanda muito grande das outras pessoas. Então, na prática, o que eu espero de vocês muito é que vocês tenham a cabeça aberta para que a gente possa fazer os trabalhos, para que a gente possa... para que a gente possa, né, tocar essas coisas para frente, tá? Então, olha só, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês pensem num exemplo
de classe abstrata, né? E algumas classes filhas durante uns 20 minutinhos para que a gente possa discutir isso aqui no final. Então, esse exemplo aqui da classe polígono, eu vou deixar aqui aberto para vocês irem dando uma olhada. E a gente vai. E aí, logo em seguida, eu quero que vocês me mostrem, pensem em alguma coisa que vocês acham que poderia ter uma função equivalente, tá bom? Então, 20 minutinhos aí, a gente já volta.
E aí, pessoal, o que vocês fizeram? Hein? Ah, pô, só pensei em coisas que dariam para ser abstraídas em uma única classe. Só isso mesmo. Tá, eu estou vendo aqui um outro método que é esse property. O property ele é uma coisa roubada. Eu ainda não vou falar para vocês não, porque acho que tem algumas outras coisas na frente antes, mas o property ele serve justamente para a gente lidar com coisas que você não quer modificar, né? O que você não pode modificar de uma classe para outra. Mas eu acho que eu vou falar para vocês no property outro dia, justamente porque tem algumas peculiaridades que só tem no Python, não tem em outros não. Então eu vou ver se eu consigo gerar um exemplo mais fácil do que esse que eu estou fazendo aqui, que não está muito legal não. Deixa eu ver aqui. Abstract. Não sei. Então vamos lá. O que esse property diz o seguinte? Ele diz o seguinte, olha só. No exemplo anterior que a gente tinha feito, eu consegui instanciar essa classe abstrata polígono, se eu quisesse, né? No caso, quando eu tenho um abstract property, eu não posso instanciar uma classe abstrata. Então, nesse caso mesmo, quando eu tenho não só estendendo abstract class, mas eu tenho esse abstract property, essa é uma classe que eu não posso instanciar de forma nenhuma.
E esse outro decorador property, ele diz o seguinte, olha, esse cara aqui, ele não pode ser chamado de fora da classe. Ele é uma propriedade intrínseca da classe. O que que isso vai... Por que que a gente faz esse tipo de coisa? A gente faz esse tipo de coisa porque em projetos grandes é muito importante que todo mundo entenda a mesma coisa. Então, tem algumas coisas que a gente aprende em Comp 1 e em Comp 2 que elas não fazem sentido muito da gente usar se a gente está programando sozinho, mas elas fazem muito sentido a gente usar se a gente está em projetos gigantes, tá? Se a gente está em projetos com outras pessoas. Imagina que vocês combinam. Como é que vocês fizeram esse projeto que vocês estão fazendo agora? Pô, a gente se juntou, aí teve uma conversa inicial, aí a gente fez um desenho do que a gente queria, aí criamos as classes e definimos quais as funções que iam ter. E aí o resto é resto. O resto deixamos na mão de Deus. O desenho ajudou bastante, inclusive. É. Mesmo tendo sido um desenho bem porco, feito no Paint, mas... Qual foi, cara? Desenho bem bem. Eu vou mostrar para vocês, então. Já que vocês estão nessa aí, eu estou escrevendo algumas coisas que eu acho que é importante vocês verem. Então, assim, a classe de abstratos é uma coisa que eu queria mostrar. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o UML, para vocês verem que vocês não precisam fazer desenhos porcos no Paint para fazer essas coisas. E tem umas coisas muito legais que são chamados geradores de código. Tem caras que pegam essas definições em UML e eles geram um esqueleto do código para vocês. Vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar um link aqui, o ML Generator. ML Python Generator. Aqui. Então, assim, tem esse cara aqui que ele pega um arquivo XML e ele gera o código a partir do ML, mas eu vou mostrar para vocês o que esse código ML faz e como isso é bom da gente começar a planejar. Então, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o property nas próximas aulas também, porque a gente vai utilizar isso. A gente vai ver que tem outros decoradores quando a gente começar a lidar com ciência de dados. Então, o que eu preciso que vocês instalem a partir de agora? Então, com isso aqui fechado, com esses exemplos eu vou colocar, e agora eu vou fazer o seguinte, o que eu vou precisar que vocês instalem? Tá? Olha só, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Eita. Deixa eu compartilhar aqui. Eu esqueci o nome do negócio, calma aí que eu tô... Meu Deus! Calma aí. Anaconda. Isso. O que é o Anaconda, gente? O Anaconda é uma plataforma de ciência de dados que é utilizado pelos mais variados cientistas de dados do planeta. Cláudio, você usa o Anaconda? Não, não uso não. Mas eu acho que ela é uma boa forma de vocês começarem, né, com ciência de dados. Por quê? Porque...
Vocês vão aqui nesse Individual Edition, que é assim, você tem para Windows, você tem para Mac, você tem para Linux, né? E ele vai instalar para vocês todas as que vocês precisam para trabalhar. Essas algumas bibliotecas que a gente vai mostrar como que a gente vai utilizar, entendeu? É claro que vocês não precisam instalar tudo, né? Vocês vão poder configurar. O que eu quero muito usar com vocês é o Pandas, o Matplotlib, né? O NumPy e o SciPy. Essas outras coisas aqui, o Spider é uma IDE, vocês não precisam se vocês não quiserem. O PyTorch é para Deep Learning. O Dask também não precisa. O Jupyter eu vou mostrar com vocês algumas coisas, mas não precisa. Então, assim, esse é o jeito mais fácil de vocês começarem. Quando vocês forem navegar, eles vão mostrar isso aqui para vocês. O que eu quero que vocês façam é instalar o NumPy, SciPy, Matplotlib, e o Pandas. São as bibliotecas que a gente vai começar a trabalhar, tá? Mas eu preciso que vocês instalem isso aqui. Eu vou botar isso aqui para vocês. Cláudio, você instala usando o Anaconda? Não, eu instalo na mão. Ah, Cláudio, então por que você está dizendo a gente para instalar o Anaconda? Porque eu já tenho experiência fazendo isso. Caso vocês queiram fazer isso na mão, pode também. Não tem problema nenhum. Né? Não tem nenhuma dificuldade de vocês fazerem isso. Não é um problema. Mas, né, eu sei que assim, no começo tem algumas coisas que são indivíduo. Alguém aqui, além de mim, usa Linux em casa? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Quem usa o Windows, levanta a mão, por favor. Ou seja, quase todo mundo. Tem uma galera usando Mac também, né? Sim, professor. Então, beleza. Quem estiver usando Mac também tem aqui o pacotinho para Mac. Também é super fácil de instalar. É gráfico também. Então, assim, se vocês instalarem essa versão aqui com o Python 3.9, é tranquilo, é de boa vocês trabalharem, tá? Agora, quem for usar Linux, né, tipo assim, eu nem recomendo, eu recomendo que vocês usem, façam outras coisas. Tá bom? E aí a gente vai conversar sobre isso depois. Mas é o que eu preciso, tá, de vocês. Muitas das aulas a gente vai usar o Colab, tá? O Colab eu já mostrei para vocês nas primeiras aulas, né? Mas tem muita coisa legal aqui do Colab, caso vocês queiram, né, trabalhar, né? Então, a gente vai trabalhar com algumas dessas coisas. Como vocês podem ver, eu uso o Colab com certa frequência. Professor, eu tô com Python 3.10 aqui. Tem algum caô com usar o Anaconda 3.9 ou não? Não. Só toma cuidado que talvez o Anaconda queira instalar um Python por cima do seu Python, entendeu? E aí dá uma olhada um pouquinho nessa instalação. Mas, por exemplo, tem muitos exemplos aqui de coisas que são legais, assim, vocês trabalharem, mas, assim, é uma ótima experiência aqui. Ele é utilizado para ciência de dados, e a gente vai ver algumas dessas bibliotecas. Aqui o NumPy é uma que a gente vai usar bastante, o Matplotlib é outra, usando o PyPlot. O PyPlot vai permitir que a gente faça esse tipo de gráfico aqui, que é importante para vocês, né, que fizeram aprendizado de máquina, né, fizeram física experimental, e a gente vai aprender a mexer com Google Drive, com planilhas, esse tipo de coisa, e, né, coisas para lidar com data frames, esse tipo de coisa. Ah, Cláudio, a gente vai lidar com redes neurais? Não, eu acho que não vai dar tempo, nem é o que eu tenho expectativa de fazer com vocês. Mas eu vou mostrar a vocês as primeiras ferramentas para vocês fazerem ciência de dados e começar a chamar gente para conversar com vocês, né? E trazer algumas palestras, algumas coisas extras para aqui, para vocês. Então, o que é isso? Ok. Então, assim, eu preciso que vocês instalem isso para a semana que vem para a gente começar a trabalhar. Assim, se não conseguir instalar, não tem problema, a gente começa com o Colab, mas tem coisas que fica melhor de vocês usarem na própria máquina de vocês, tá? E tem coisas que, assim, o Colab é bem legal também para quem quiser, mas não, eu sempre prefiro quando a gente faz
consegue usar na nossa própria... Eu sei que às vezes é melhor a gente fazer as coisas na nossa própria máquina. Então essas são coisas que eu acho que valem a pena. Tem como escrever equação, tem como fazer um monte de coisas aqui. O Pandas é uma... Quais são essas bibliotecas que a gente está utilizando? O NumPy, ele trabalha com computação algébrica, né? Ou seja, trabalha com essa questão de computação matricial. Os SciPy são métodos científicos. Você vai com métodos estatísticos, coisas que na verdade vocês vão utilizar também bastante. E o Pandas, ele é para manipulação de dados. Então, às vezes, você exportar ou importar elementos de planilhas do Excel, você vai conseguir através do Pandas, manipulação de arquivos. Vocês vão ver que algumas coisas que o Pandas faz é bem parecido com o que a gente viu com o SQL, e esse é um dos motivos de eu ter mostrado o SQL para vocês. Então, a gente vai ter alguns usos dessas bibliotecas. A gente vai fazer isso orientado a problemas específicos, tá? A gente vai pegar conjuntos de dados, a gente vai buscar esses elementos, e aí a gente vai trabalhar com alguns programas, e uma base que é interessante é o Kaggle, tá? O Kaggle é uma das maiores comunidades do mundo de ciência de dados e de aprendizado de máquina, né? E ele tem uma série de coisas que a gente vai usar, que são esses datasets, para a gente trabalhar, tá? E a gente vai utilizar bastante essas coisas, então vocês conseguem baixar esses elementos. Tem coisas tipo casos de Omicron, tem tipo filmes, mas uma coisa que eu acho muito legal para vocês são os cursos, né? Então, o que acontece nesses cursos? Aqui dentro do Kaggle, ele tem material extra para vocês estudarem. Tem cursos de Python, Machine Learning, só para mexer com Pandas, só para fazer visualização de dados, só para SQL. Então, tem muita coisa legal que vocês podem estudar aqui para trabalhar, e eles têm competições, né? Ou seja, o que são competições? Você consegue participar de algumas competições aqui e usar os teus resultados nessas competições como parte do seu portfólio, né? Então, é um bom começo para as pessoas que querem trabalhar com ciência de dados para participarem desses portfólios. Algumas dessas competições, elas têm prêmios. Então, se você participa e ganha, você pode, né, receber, né, até dinheiro. A maior parte delas dá para vocês conhecimento e um abraço, mas muitas delas são, né, você pode ganhar dinheiro se você for muito bom, né? E acaba que é uma grande comunidade de pessoas, as pessoas podem querer ver as tuas soluções, né? Então vale super a pena dar uma olhada, mas eu estou muito interessado também que vocês possam dar uma olhada nos cursos. E isso é a partir daí que na próxima semana a gente vai lidar com vocês, tá bom? Então, eles também valem certificados, eu não sei se certificados valem para vocês. O curso de Python deles é bem direitinho, principalmente para quem ainda está com dúvidas, ele é bem tipo, introdutório, né? Bem do comecinho, né? Falando sobre listas, falando sobre lidar com coisas certas. Por exemplo, ele não vai até orientação a objetos. Mas é super rápido, em 4 ou 5 horas você já consegue um certificado, isso aqui é bem legal de vocês trabalharem, tá? Então eu super recomendo. Se você ainda está com alguma dúvida, se está com uma dificuldade, esse é um bom ponto para você começar. Esse é um bom ponto legal de vocês começarem para a gente ir trabalhar. Esses cursos são gratuitos, então não tem nenhuma dificuldade de vocês trabalharem isso, né? Um outro curso que eu acho muito legal é o Laboratório de Orientação a Objetos, do Coursera, que é administrado pela USP. Esse curso aqui é muito legal, é do Fábio Con, que é um professor super famoso, né? E ele é bem bacana, esse curso, eu gostei bastante dele. E eu acho também ele é muito legal de vocês darem uma olhada, caso vocês ainda estejam com dúvidas, se vocês querem ter uma visão diferente de como é dado, querem ver esse curso no passo a passo de vocês, esse é um material complementar. Então, o que eu preciso de vocês para a aula que vem? Coisa 1, instalem o Anaconda ou as bibliotecas. O que funcionar para vocês. 2, revisem o conteúdo. Eu deixei a primeira semana de janeiro para vocês revisitarem o conteúdo do curso, né?
mas eu preciso que vocês revisem o conteúdo e me tragam as dúvidas. Então, eu preciso que na semana que vem esse seja um turning point para vocês. Quem está com dúvidas, me procurar a Emily. Oi, Emily, né, que está por aqui, que eu vi que a Emily entrou. Né, dá um oi para todo mundo. Obrigado, Emily. Né? Tragam para a gente as dúvidas de vocês, tá? Para a gente poder ajudar vocês. E a gente ir buscando resolver esses problemas. Tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Eu vou colocar esses programas aqui no GitHub que vocês têm acesso, tá bom? Pode falar. Uma dúvida aqui, pessoal. Eu tô tentando botar o PyPDF no PC, só que eu já rodei o pipenv e tal, e eu tô dando aquele problema, não sei se você lembra que tinha dado com o tkinter da última vez. E eu acho que eu tinha resolvido quando eu instalei na máquina inteira, mas eu não lembro o comando, tipo, de como que eu faço para instalar uma biblioteca na máquina toda e para funcionar em tudo. Não vai botar menos global no pipenv? Pera. Não. Botar o quê? Faz o Python menos global, isso? Calma aí. Pip install. É porque o pip install na raiz, antes de você entrar no env, já instala para toda a tua máquina, né? Entendi. É porque quando você está no env, ele só instala dentro do env. Pô, eu tô rodando, eu tenho um negócio e diz que já tá instalado e tal. Tô sofrendo pra essa parada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na documentação. Já. Acho que eu vou ter que começar a aprender a criar ambiente virtual. Não, ajuda bastante. Quer dizer, você tá. Compartilha a tua tela aí para mim, para dar uma olhada no que você tá fazendo. Deixa eu parar aqui a minha tela. Tá vendo aí? Ainda não. Tá compartilhando aqui para mim. Cara, dá um. Deus te abençoe. Não, mais. Mais um. Tá. Dá um para cima para eu ver o que você tá fazendo. Pip install, PyPDF 2. Entra aí. Tá, aí ele vai dizer que já existe. Tá, agora dá Python aí. Só entra no Python. Não precisa disso não. Só dá Python. Python. Isso, entrou no. Dá import PyPDF. Então, import PDF. Calma aí. Deixa eu ver como é que dá import no PyPDF. Acho que é no from. Eu não sei se dá para dar import direto. Se eu tenho que usar o from, mas eu tô usando o from ali em cima. Não tem problema. Calma aí. PyPDF 2. Faz isso aqui que eu vou botar aqui dentro do chat. Vê se funciona. Vamos ver. Você tá dizendo que tá instalado? Não, vou botar no chat, cara. Só copia e cola. Foi. Então, na verdade, tá instalado. Você só tá chamando com um nome bizarro. Mas isso aqui não é o mesmo código, não? Aparentemente é. Vamos ver o que dá. Tá, então vamos lá. Import PDF 2. Mano, não lê igual. O PDF 2 não tá aceito. Alguma coisa. Ele não tá rolando. Assim. Tipo assim, ao invés disso aí, vai lá em executar, executa sem depuração pra gente ver qual é o que tá dando. Não tem modo. Python 3.9. Cara, que esquisito. Você tá usando... Mano, fecha e abre o VS Code só pelo meme. Vai que funciona. Talvez, né? Não sei como é que o Windows endereça os endereços.
Ah, tá. Eu fiquei preocupado, achei que fosse funcionar. Eu ia ficar feliz e triste. Ah, Não, parece o seguinte, que, tipo assim, que o home das tuas bibliotecas não tá aí. E como é que eu mudo esse diretório, sabe dizer? No Windows eu tenho que pensar, não sei, calma aí. Faz tantos anos que eu não uso Windows. Clica com direito no PyPDF. Eita, começaram a fazer obra aqui. Pô, você guarda uns instantes aí. Tá, clica com o Não, botão relaxa. direito. Relaxa, calma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem alguns Pythons aqui, né? Sim. Você deu pip3 install, não foi isso? Não, eu dei só o pip só, quer que eu digite o 3? Como é que eu saio Isso. de Python agora? Ctrl D. Ctrl D? Não, Ctrl D. Não, Ctrl D. Não, nem Kit. Quero kit. Kit abre e fecha parênteses. Certo. Ctrl Z no Windows. Pip 3, install. PyPDF2. PyPDF2. Tá ali já. Então, assim, dá um Python. Qual é o nome desse arquivo aí? Classe Py. Mas Python. Python. Não. Dá o Ctrl Z. Pronto. Agora, assim, não precisa não, já saiu. Eu não vi pra você. Um ls para mim. Escreve aí Python classe.py. É classe? Não, é classe. Você que botou o nome do arquivo classe? Classe é um nome muito ruim, hein? Eu vou mudar. Dá um enter aí. Rodou. Tá funcionando? Funcionou. Perfeito, então é o path. Na verdade, o problema está sendo quem é o Python que o teu Visual Studio Code está vendo. Qual é o caminho que o teu Visual Studio Code está vendo. Era isso que tinha que sair? Era isso mesmo. Parece que é. Então, assim, na verdade está tudo certo. O teu Visual Studio Code está fazendo cagada. Agora vai lá em arquivo. Vê se tem preferências ali embaixo. Configurações. Ok, o que era pra eu ter aberto? Não, calma aí, sai daí. Pronto. Na verdade, a gente tem que procurar aí, tipo assim, onde é que ele chama Lá em recursos, deixa eu ver assim. Isso aí, depurar, teste, extensões. Não. Vai lá em depurar para ver se ele chama o Python certo. Calma aí. Configurar Python depois. Nossa senhora, tem muita coisa aqui. Cara, isso aí é um mundo, cara. Eu nunca tinha chegado nessa tela na minha vida, assim.
Cara, já saí de por hora há muito tempo. Professor, depois eu vou precisar de um help, tá? Você me ajuda depois? É só um quadro de SQL. Como é que é? É porque eu quero ver se eu consigo passar os dados de um SQL para tipo uma lista em Python. Dá para fazer isso? Como é que é? Volta a fita aí, que eu É viajei. passar os dados de um banco de dados como uma lista em Python. Ué, você não. Assim, ele já não sai isso no SQL como uma lista? Ele sai como? Como objeto tipo Não, mas SQL? assim, eu tenho o banco de dados. Deixa eu ver. Que comando eu teria que usar, entendeu? Pra pegar. Não, você vai dar um select, vai dar isso como return desse select, né? Vai jogar isso para uma variável. E aí você vai trabalhar isso aqui. E aí você vai trabalhar essas variáveis. Estão comando. Tá. Vai. Aqui. Cara, vai lá. um Preferências e configurações. Preferências e configurações. Estou aqui em configurações. Ah, beleza. Aí, preferências e configurações. Procura aí uns 3 pontinhos aí. Ih, peraí. Rapidinho, só tirar o zoom para eu enxergar a tela toda. 3 pontinhos? É. E aí, pegado lá embaixo. E vai em Workspace, pode ir em Workspace. Pode ir no Workspace? Isso. Tem uma coisa aqui de Python. Ótimo, isso mesmo. Python. Hum. Vamos ver o Interpreter Path. Aqui? É. Tá aí, Python. Cara, só acontece isso só com PyPDF ou com alguma outra biblioteca? Ou você não sabe? Aconteceu com o TK-Inter da última vez também, e eu não lembro como eu tinha resolvido. Eu só digitei alguma coisa no console lá e aí ele instalou, o console instalado para todas as instâncias do Python, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Tá, calma. Porque eu acho que provavelmente é isso, cara. Calma aí. Você não está usando nenhum ambiente virtual, não é isso? Não tem nenhum ambiente virtual aqui. Cara, uma parada que eu acho estranha é que talvez eu tenha alguns Pythons, entendeu? Não, isso é verdade. Você pode ter alguns Pythons e acho que esse é o problema. Então assim, tem algumas coisas existindo aqui. E isso para mim realmente parece problema. Então. Mas ideia de como é que eu, sei lá, apago todos e deixo um? Não, tenta instalar com essa opção que eu vou botar aqui no chat. Tá. Meu Deus. O pimp install do PDF com essa opção aqui. No final, no meio, onde? No final, depois que subir o pimp install com essas opções aqui. Tá. Sim? Uhum. Não apareceu nada na real. No search option. Pareceu que nem tem. Tá. Cara, que esquisito.
Tá, volta lá naquele configurações, vamos mudar a versão do Python que o computador está usando. Vai lá em configurações, preferência, workspace, e vamos selecionar uma outra versão do Python para ver se dá isso. Configurações, workspace. Pô, esse negócio fica na minha frente, que nervoso. Python, aqui. Isso, vai lá em Python. Aqui? Isso. Agora vamos escolher, tipo assim, coloca ali nesse Python pra gente editar, pra ver se a gente consegue buscar algum outro. Agora vai lá no terminal, abre um terminal, um CMD qualquer aí, e dá um... Abre um gerenciador de arquivos. Vai lá em C, vai em arquivos de programa, procura aí o Python. Aqui não tá, tá? Será Não, que aparentemente. Tá? Não, aqui também não. Nossa, tem um poker ali, velho. Tá, por aqui não tá, nem nesse, nem nesse. Tá, tem que estar em algum lugar, porque você instalou. Justo. Se eu não me engano é AppData, Local Programs, Python, aí tem lá. Aqui? Pronto. Tava aqui. Não, é Local Programs. AppData, Local. Programs. Não tem um PPM aqui, Programs. Python aqui. Python Clica aí nisso aí. Procura o binário disso aí. Pô. Era pra ter Então, era pra ter a pasta bin ou era só esse aqui? pasta, pode ser esse Python.exe aí. Clica com direito e pega o path dele. Cadê o copiar local da View? Não era pra estar em algum lugar aqui pra eu copiar? Ajuda. Meu Deus, que estranho. Não mais fácil, pera. E aqui pelo menos já tá em mãos. Ué, pronto, não tá aparecendo, vamos na mão. Não, tem que ser igual. Agora ativar, tipo assim, fecha isso aí, salva isso aí, fecha isso aí. Onde é que... E aí, tipo assim, pra eu salvar ou só fecha o que tá salvo? Não, reinicia o Visual Studio Code. Tá. Tem uns settings aqui agora, né? Fechou. Reinicia. Agora foi. Esse mesmo, tá naquele settings ali, é aquilo mesmo? Não foi não. Quê? Naquele settings, esse settings.json aí. Esse, o seu default intérprete é esse aí mesmo? Não sei, foi o que digitou lá, pô. Foi o que Não, mas é esse que você tá usando, porque essa é a questão. O que eu tô usando no... Quando Exato, exatamente. Tá. Pô, agora que eu já cheguei aqui, ajuda o Tanaka aí pra eu não comer 500 horas da aula, eu vou tentar achar o interpretador que eu tô usando e acho que eu consigo migrar. Se não conseguir, eu grito. Não, perfeito. Tá bom, aí qualquer coisa você manda mensagem. Onde? Manda mensagem onde? Cara, manda pro meu e-mail. Tá bom. Mas não pro e-mail da Poli, manda pro e-mail da COP. Que é o CMCL Faria. Digita @ no chat, por favor. Valeu. É isso. Tá, volto em breve. Tranquilo. Agora era o Leonardo, é isso, Leonardo? Isso, eu vou mostrar aqui. É que assim, a minha ideia é fazer a tabela. Só que, tipo assim, ainda não fiz o banco de dados para mostrar. Mas eu queria entender como é que funciona. Porque assim, eu comecei a fazer aqui. Aí eu peguei esses códigos de como gerar uma tabela no TK Inter. Só que aí eu quero que essa lista aqui seja meu banco de dados. Entendeu? Eu queria saber como é que eu faço isso. Calma aí, só um instantinho. Já falo contigo. Fala de novo. Sim, eu quero gerar uma tabela
Só que seria por meio de eu pegar meu banco de dados e exportar esses bancos de dados para essa lista. Tá aqui. Tá. Na verdade, você vai pegar, tipo assim, você vai dar um select, isso vai passar para uma variável, você vai percorrer essa variável e vai dando append nessa lista. Você vai ter que montar essa lista na mão, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Tem que montar na mão. Isso. Teria tipo um for e vai... Mas até onde eu sabia, quando você usava a biblioteca de manipulação de SQL, ele te exportava já como uma lista. Deixa eu ver aqui então. Site, né? Aí eu teria que colocar aqui o quê? Aí eu tenho eu já tinha feito esse comando de criar uma tabela. É esse aqui? Isso. Só que aí eu faço como? Eu passo isso daqui direto pra lá? Não, isso aí, na verdade, você criou a tabela. Aí você vai passar dados para essa tabela. Não é isso? Isso. Calma aí, só um instante. Tá, volta a fita aí. Tu. Tava lá com a query SQL. Essa aqui embaixo, vê? Essa do banco? Isso. Tá, isso é string. Você vai executar, você vai mover o banco. Vai criar o banco. Vou criar um banco. Isso. Não, quando você criou o executor, você criou essa tabela no banco, concorda? Aham. Tá, essa tabela é uma tabela vazia, uma estrutura de dados. Agora, o que você quer? Você quer extrair elementos do banco ou você quer transformar esses campos numa tabela? Formar esses campos em uma tabela, é isso? Tá, então você quer ter o banco e uma tabela, é isso? Não, seria... Eu quero só a tabela mesmo. Eu quero, tipo, que ela fique... Eu quero que ela fique assim. Cadê? Não, precisa do root aqui, mas... Eu quero que ela... meio que mostre os dados como uma tabela. Eu sei que essa função aqui, ela consegue gerar uma tabela. Só que eu preciso passar essa parte aqui pra cá. Que eu não sei bem os comandos que tem que usar aqui, entendeu? Ah, entendi o que você quer dizer. Eu não sei bem os comandos chegar até aquele ponto, entendeu? Não, primeiro você cria o banco. Eu acho que você está fazendo são coisas diferentes. Você quer mostrar uma tabela com banco. É isso? Na verdade, o que você vai fazer é diferente. Quem vai fazer isso para você é a biblioteca chamada Pandas. O Pandas ele vai manipular as saídas dessa coisa para mostrar isso para você como, um banco de dados. Ah, entendi.
Entendi o que você está querendo fazer, agora que eu entendi mais ou menos o que você está querendo fazer. Você não Não. precisa fazer isso. Não precisa. Tá. Não. Então precisa sobre panda? Pandas. A gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas. Vamos. Vou dar uma pesquisada então, e eu vejo. Tá bom, tá bom. Porque eu já Ma- tenho, manda eu já tenho quase pronto aqui, entendeu? Aham, só- manda. Não, manda pra eu dar uma olhada pra eu poder ver o que tá acontecendo. Não, mas é basicamente isso mesmo. Tipo, é só preciso de um jeito de exportar um banco de dados com uma tabela. Tá. E eu apertar bom. um botão, que é esse aqui, ó, por exemplo. Eu vou rodar o código, aí aparece uma tela e tem o botão tabela. Esse tabela ele deveria gerar todos os dados que eu tenho dessa lista. Entendeu? Aqui eu vou botar um link. Agora que eu entendi o que você quer, eu vou mandar um link pra ti pra você dar uma olhada. Tá. Olha só, que acho que o cara tá fazendo nesse artigo exatamente o que você quer. Moving code from scared Python informs. Tá bom, pessoal? Fala, Thiago. Oi, professor. Ai, mexi na cadeira na hora. Eu queria saber se a ideia do trabalho do meu grupo é válida para o trabalho. Qual é a ideia do trabalho do grupo? Então, a gente ainda não começou, mas a ideia é fazer como se fosse um contador de calorias, que a pessoa insere o alimento que ela comeu e, dependendo, vai ter nos nossos dados lá, e aí vai sair, vai ter a saída de quantas calorias foram ingeridas e tal. E o que mais? Calma, eu tô tentando lembrar. E aí, dependendo, se não tiver nos nossos dados, a pessoa teria que inserir quantas calorias foram consumidas. E aí, isso eu acho que tem que pesquisar mais, que é como, né, a quantidade de Você calorias. precisa de uma interface, precisa de uma base de dados onde vão estar esses alimentos instanciados, e depois um contador. Tipo assim, eu acho que é válido, acho que é uma aplicação interessante. Tá bom. Se fizer direitinho. Então, beleza. E aí o último ponto que a gente já tinha pensado era mostrar quando a pessoa engordou e tal, ou emagreceu, dependendo da quantidade de calorias em relação à altura, essas coisas. Aham. Então, ok. Eu acho que é super legal, acho que é super interessante, acho que realmente faz, que é bem interessante mesmo. Acho que é um super válido dentro do que a gente está se propondo. Tá bom? Beleza. Era só isso Então, mesmo, que a gente ainda não começou. Não, então corre porque o tempo urge, né? Sim.